você até acaba vendo que os apóstolos, eles tinham esse desejo de contemplar as coisas do alto. Bom, então continuando, eu não sei se o irmão está me ouvindo ou não, mas enfim, né, assim como o nosso corpo ele reflete também as coisas espirituais da família celeste, né, nosso corpo também, um foi chamado ali para ser um braço, o outro uma mão, mas nós todos, não é questão de ser mais ou menos importante, nós somos constituintes do mesmo corpo, né, do corpo de Cristo. Eu queria continuar a leitura antes de entrar em Ezequiel, porque o irmão ele falou dos serafins, ele falou dos arcanjos também, um negócio muito interessante. E é engraçado que serafins, amados, está citado apenas 2 vezes na palavra de Deus, e depois eles não é citado como serafins, mas ele é citado como seres que estão ali com 6 asas voando em cima do trono do Senhor. E eu queria trazer isso agora porque é muito interessante a funcionalidade dessas 3 classes que a gente não falou ainda, que eu dei uma introdução ali falando sobre um pouco dos querubins, mas os serafins, os arcanjos e os 24 anciões, que, ao meu ver, depois de nós lermos os textos, vai ficar meio claro que os 24 anciões e os serafins, eles estão ali tão próximo quanto os querubins. Eu até entendo, lendo os textos, que os 24 anciões estão mais perto, né, do que os próprios querubins e do que os serafins. E os serafins estão mais próximos ainda do que os querubins. Mas, enfim, olha só. Isaías, no 6, no verso 2, ele vai falar que serafins estavam por cima dele, lá do trono, olha só. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Olha só a característica aqui dos serafins, estando então aqui por cima do trono, enquanto os querubins a gente via que eles estavam de baixo. Tanto que Ezequiel 1, do 5:14, ele vai falar ali, em determinado momento, que o Senhor, ele sai do trono e vem até os querubins a pegar ali, se não me engano, era uma brasa, era alguma coisa ali que ele foi pegar. E ele desce até os querubins. E a gente vê que a configuração aqui dos serafins, eles estão acima dele, né? Estavam por cima dele, voando com 6 asas. E aqui é interessante, amado, que os serafins, eles tocam em Isaías. Então, no verso 5 ele diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins, olha só, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que eles tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Engraçado que aqui a funcionalidade desse serafim foi purificação, né? Ele foi atribuído à purificação juntamente com a adoração. Porque, da mesma forma que ele estava acima do trono ali, voando com as suas asas, né? Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, com 2 voavas, também eles estavam trazendo uma forma de adoração que a gente vai ver depois. E também purificação. Então a gente vê que a funcionalidade de serafins e querubins é um pouco diferente, né? Os querubins, eles faziam ali, lá em Gênesis, nos outros que a gente viu, uma guarda, guardiões guardavam o caminho, né, do Éden lá, guardavam e estavam no meio da voz do Senhor. Os serafins aqui estavam voando sobre o altar do Senhor e ele toca a boca de Isaías e Isaías é purificado. Então a gente tem uma questão um pouco diferente, a gente vê que são seres distintos, porque algumas vertentes vão falar que são o mesmo, né? Que é a mesma coisa, que tudo é a mesma coisa, mas a gente vê personalidade, digamos assim, se eu posso dizer, não é uma pessoa, né? Mas características diferentes uma das outras. E Apocalipse 4, amados, 6, ele vai falar uma parada interessante. Do 6:11 ele vai falar, ó, há diante do trono um como que mar de vidro. Né? Então, tenta imaginar comigo aqui, ó. Semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui está falando de quem? Aqui a gente já vai entender de quem está falando. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à água, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas,
É o que a gente acabou de ler lá em Isaías, né? Os serafins, que tinham 6 asas, né? Com 2 voavam. Quer ter a chance de ganhar prêmios de R$100, 100 mil e 1 milhão? Dos cobriam os seus rostos lá e dos os pés, né? 6 asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Até o Luiz fez um vídeo recentemente com o irmão Pedro falando sobre esse santo, 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 né? Nem vou entrar nisso. Mas a gente vê essa característica, né? Que aqui diante do trono estão esses 4 seres viventes. Aqui ele não traz a palavra serafim usada, mas a gente sabe que é serafim, porque lá em Isaías 6 a gente acabou de ver que são esses mesmos 4 seres viventes com 6 asas que tocam a boca e purificam, né? E a gente vê Apocalipse 7, 13, Apocalipse 7, 13, 16 aqui, ele vai falar que um dos anciões tomou a palavra dizendo, este que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Né? Aqui a gente vê agora a pessoa um dos 24 anciões que se achega ali até João e pergunta, né? Quem são esses com vestiduras brancas? Agora a gente vai ver uma personalidade, uma característica diferente, que os 24 anciões, eles têm ali uma forma de conversação com o homem. Você vai ver essa proximidade que os 24 anciões vão ter com João, né? E aí João responde, meu senhor, tu sabes. Ele então disse, são esses que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro. A razão por que se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, né? Pois o cordeiro se encontra no meio. Então a gente vê aqui os serafins voando com 6 asas, a gente vê a igreja de Cristo com as vestiduras brancas na frente do trono, e a gente vê também os querubins, os anciões na frente também, né, ali juntamente do trono, e os querubins debaixo do trono, que é o que a gente acabou de ver. Aqui no verso 11, aqui tem uma característica também dos anjos que estão voando nesse local, que ele fala, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então a gente vê todos os anjos que ali estavam, eles estavam rodeando o trono do Pai. Os anciões e os 4 seres viventes, os 4 serafins, que se prostram os seus rostos diante e adoram a Deus. Então a gente vê que, né, onde a gente tem aqui, quem se prostra com o rosto são os anciões e os serafins, né? Enquanto os anjos estão rodeando o trono juntamente com a igreja e com os querubins que ali estão fazendo a guarda, que é de onde sai a voz do Senhor. O Apocalipse 14, ele também vai trazer um relato muito interessante, amados, no verso 3, que ele vai falar, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Novamente agora, né? E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então a gente vê aqui a ação dos serafins e dos anciões, que era prostrar, enquanto existia um cântico na boca da igreja, dos 144 mil judeus e gentios, que enquanto havia ali os serafins prostrados, junto com os anciões, a igreja entoando um cântico, somente a igreja, né? E a gente vê no 19, 4, 6, que vai falar que os 24 anciões e os 4 seres viventes, novamente serafins, prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E aqui no verso 6, então ouviu um como voz de numerosas multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já está ataviada, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então a gente vê aqui uma característica dos anjos que estão rodando o trono, né? A gente viu algumas características e aqui a gente vê também o canto dos anjos, né? Fazendo esse canto aqui, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos. E aqui ele se dirige até a esposa, que é os 144 mil, que também estão ali com um cântico que foi dado só a eles.
E Apocalipse 19:10, amados, agora a gente vai compreender e ter exatamente um alinhamento com o que eu acabei de falar, que é o livro de Enoque. Olha só, no verso 10, vai estar escrito: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu até li isso antes com vocês, né? E aqui no verso 15, é exatamente o que aconteceu com Enoque, porque Enoque, então ele tomou a palavra e falou comigo: eu prestei atenção na sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dizes às sentinelas dos céus, deixa eu ver se eu estou certo aqui, que enviaram como seus... Vai e dize às sentinelas dos céus que te enviaram como seu intercessor. És tu que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime santo céu. E aqui ele continua. Mas o que eu estou querendo falar aqui, amados, é no verso 4 e verso 5 de Enoque, que vai falar a mesma coisa que está escrito em Apocalipse 19:10, que fala bem assim, ó, vai dizes às sentinelas, aqueles 200 que se rebelaram, né, que quem deveria interceder ali por Deus, que Enoque estava fazendo uma intercessão pelos 200 caídos, na verdade eram os anjos, né, e não Enoque, não nós, mas os anjos intercederem a Deus por nós. Então a gente vê que o alinhamento do serviço dos anjos para conosco, tá, amados? E então a gente viu aqui os querubins lá no começo, depois a gente entra nos detalhes dos querubins, que é muito interessante, se assim der, mas a gente viu que os serafins estão ali com 6 asas, voando acima, né? Tem outras características, também o Luiz pode falar. A gente tem ali os 24 anciões, designando o seu papel, e a gente também tem a igreja, juntamente nesse ambiente da plenitude, os 144 mil. E percebam-se que cada um tem um cântico específico, faz uma ação específica naquele momento, quando o Senhor vai tomar conta e vai governar a terra, né? Ele vai ter domínio sobre todos os povos. Na questão, amados, agora referente aos arcanjos, a gente vê que a atuação dos arcanjos já é diretamente direcionada a nós, né, a homens, né? Porque a gente vai ver aqui, a gente conhece arcanjo, segundo a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, não muitos, mas fala de Miguel e fala também de Gabriel, que Gabriel, né, se apresenta. Então a gente vê ali a interação que o arcanjo tem. Eu vou ler os textos com vocês para vocês terem uma noção, por exemplo, da interação que os arcanjos têm com os homens. Então a gente vai ver que a funcionalidade dos arcanjos é justamente ter uma interação com o homem, né? A gente vê que eles guerreiam, né? Eles trazem informações diretamente em ação com os homens, eles agem também como defensores do povo de Deus. A gente vai ver uma funcionalidade aqui de defensores do povo de Deus. E para a gente começar a compreender a funcionalidade dos arcanjos, vai ser bem interessante isso, porque vai estar realmente como se tivesse... Começar a mexer online com o Binomo? Custa o mesmo? Perfeitamente, corretamente com o que a Bíblia traz sobre a funcionalidade do arcanjo aqui. Olha lá, amados. Daniel 10:13, ele vai falar, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, olha só, Miguel, então, aqui, que é um arcanjo, ele é um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Olha só. Então, a gente vê aqui que o arcanjo Miguel, ele foi um defensor de Daniel, né, que veio para guerrear contra o príncipe do reino da Pérsia, a fim de defender a Deus e defender Daniel e trazer a revelação. Daniel 12:1, agora a gente vai ver outra funcionalidade dos arcanjos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, novamente falando dessa, digamos, suposta hierarquia dos arcanjos, né? E aqui ele vai dizer, ó, o defensor dos filhos do teu povo, né? Então, assim, ó, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. A funcionalidade dele, você vê que é diferente do que os querubins e os serafins fazem, né? Lá a gente viu, serafins tocou, Isaías purificou. Mas aqui a gente vê Miguel sendo um príncipe de defesa, de guerra, de batalha. A gente vê também, amados, em Apocalipse 12, ele vai também citar
12, 7, ele vai dizer que houve uma peleja no céu, no qual Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Então, a gente vê aqui justamente aquela primeira rebelião que teve. E, além de Miguel, né, ele ser o defensor do povo, ele também é o defensor das coisas do Pai. Né? Lógico, quando ele está com o povo, ele também está defendendo as coisas do Pai. Mas aqui a gente vê que ele também foi atribuído como príncipe designado à expulsão do dragão lá do paraíso, da primeira rebelião. Ele e os seus anjos, então a gente vê que ele é um príncipe de anjos que servem diretamente com os homens. Tá bom? A gente também, amados, vê, né, ali quando existe a revelação a Maria, que ela conduziria no seu ventre o Senhor, uma boa notícia, né? Bem-aventurada Maria, ele vem trazer ali, foi Gabriel ali, só para ter 100%, foi Gabriel ali, né, irmão? Eu não vou puxar o texto agora, mas foi Gabriel ali. Então, Gabriel, também um dos arcanjos, você vê que a funcionalidade dele, mediante a ação humana, já é particularmente de trazer informação, de trazer boas novas. Então, a gente vê que, dentre os arcanjos mesmo, existem diferenças de ações, tá? E a gente vê isso, amados, em Enoque 9:11, que é muito interessante. Antes de ler Enoque 20, Enoque 9:1, ele vai falar, amados, exatamente com a mesma pegada do que a palavra nos diz, que Miguel sai como defensor de Daniel, sai como defensor das obras do Pai lá no céu, ainda na primeira rebelião, né? E eles atuam como defensores do povo. Olha só que interessante o que fala lá em Enoque 9, quando esses sentinelas, esses 200 anjos, se rebelaram, tiveram os filhos ali com as mulheres, e passaram, esses filhos, esses gigantes que foram gerados, começaram a exercer grande sofrimento na terra. E os anjos, os arcanjos, eles se levantaram em defesa do povo. E vai dizer assim, ó, então Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus, né, e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro, esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida dos seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo, obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao Senhor, o Rei, tu és o Senhor dos senhores, Deus dos reis, Deus dos deuses, Rei dos reis, o trono de tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Então a gente vê uma característica aqui, dos arcanjos, que eles novamente saem em defesa do clamor do povo. E olha como eles, além de fazer contato direto aqui, de guerrear, de agir em defesa nossa, eles têm esse acesso direto com o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus, né, o Deus dos deuses aqui, que é o nosso Senhor. Então ele vai até o Senhor, ele tem essa liberdade e essa importância, né, de ser o nosso defensor e também estar diante do trono, né? Então você vê que não existe hierarquia de longe, esse está mais longe do Pai, esse menos longe. Você vê que todos cumprem uma função dentro do reino e todos eles, porque também fazem parte do Espírito do Pai, que habita no Filho e neles também, eles têm acesso à glória de Deus. E, amados, aqui o Luiz acabou de dizer para mim, trazer para vocês, que Enoque 20, ele vai trazer exatamente a função, né, desses arcanjos, e vai bater exatamente com o que a palavra diz. Olha só, Enoque 20, ele vai falar, estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Lembra que aqui Uriel, ele veio em defesa do povo do clamor? Porque ele é exatamente aquele que preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Olha só, amado, exatamente o príncipe que a gente viu lá em Daniel, Miguel, sendo trazido aqui a realidade da função dele.
Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Olha só que interessante aqui, amados. A gente tem a informação que Gabriel, ele preside sobre o paraíso, e sobre os serafins e sobre os querubins. Então a gente está vendo aqui que os querubins e os serafins, eles tinham um grande, né, lugar lá, diante da presença de Deus, e aqui a gente está vendo que Gabriel, de certa forma, ele preside os serafins e querubins. E Remiel, que é um dos santos também, anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então tu vê que os arcanjos, eles têm a funcionalidade deles diretamente acionada à ação humana, né? É eles quem saem em defesa ao homem, saem também trazendo as boas novas, as informações, e também preside toda ali Gabriel, né, presidindo toda a questão lá do trono também, a importância deles lá no trono. Então você viu as características dos serafins. Lendo Ezequiel, a gente vai compreender muito bem isso, porque vai trazer exatamente detalhes dos querubins que são muito importantes na funcionalidade. Então você vê que cada um, eles têm importâncias diferentes no reino. E todos eles também têm tamanha importância, e a gente vê que nós estaremos junto com essa família celestial que exerce a função de nos servir, como a gente acabou vendo. Então a gente tem esses 7 arcanjos e tem anjos que eles dominam sobre eles, assim como descrito aqui em Apocalipse, né, que Miguel, junto com os seus anjos, expulsou o dragão sobre a terra, né, tirando dele lugar lá. Então a gente vê que existem os arcanjos governando sobre anjos que exercem a função de nos servir. Mais ou menos isso. Não sei se ficou confuso. Entendi nada.